Olá, muito bom dia, um excelente domingo para você. Estamos começando mais um programa Amor Sem Limites. E o tema de hoje é um tema importantíssimo. Essa que já foi chamada, tem sido chamada muitas vezes de a doença do século, mas que ainda é vista com muito preconceito, com muita desinformação e que de uma certa forma afeta a vida de todos nós, afeta todas as famílias. Depressão. O nosso convidado para tratar deste assunto, logo depois do intervalo, é o psicólogo, psicoterapeuta Tônio Luna. Vamos saber tudo sobre depressão, mas com muito sorriso nos lábios, afinal de contas, hoje é domingo. Depois do intervalo, tudo sobre depressão com Tônio Luna. Até já! Mais uma vez, muito bom dia, um ótimo domingo a todos. Estamos começando mais um programa Amor Sem Limites e hoje vamos tratar de depressão, essa que tantas vezes tem sido chamada de a doença do século. Vamos entender um pouquinho como é o mecanismo desta doença que afeta tanta gente, que está presente em praticamente todas as famílias. O nosso convidado para tratar deste assunto, psicólogo, psicoterapeuta Tônio Luna. Muito bom dia, Tônio, uma alegria receber você aqui no Amor Sem Limites. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Depressão, afinal de contas, o que é depressão? O que é tristeza? O que é um momento de baixa na vida das pessoas? Como é que a gente diferencia isso tudo? Primeiro é importante a gente entender assim, depressão, a gente fala quando existe um transtorno, uma doença, é algo muito específico. Vamos primeiro falar do que não é depressão, mas do que é normal. Normal, nós temos episódios de tristeza, e a gente é um ciclo totalmente normal, elaborar alguma questão, reacender, então é normal, a gente ter altos e baixos é muito normal. Quando esses altos e baixos, em especial os baixos, são muito constantes e tem um prazo de duração que começam a afetar a vida da pessoa, ou seja, ela começa a faltar no trabalho, ela começa a ter uma vida social prejudicada, uma vida familiar prejudicada, ou seja, existem outros prejuízos, a gente começa a investigar a possibilidade de ter um transtorno que está afetando a vida dessa pessoa. Um transtorno de humor, ou seja, que o humor normal dessa pessoa, a depressão é um transtorno de humor, tem vários tipos de depressão diferentes, e o transtorno de humor mais específico que afeta as pessoas são episódios de tristeza constante, desistência da vida e tal, aí a gente investiga se há esse transtorno de humor. Um período de tristeza pode desencadear uma depressão? Por exemplo, uma grande perda. Perde alguém da família, perde um emprego, de repente a pessoa se vê sem perspectivas na vida. Passa por um período de tristeza. Isso pode virar uma depressão? Pode, não precisa virar. Vai depender muito dos recursos que essa pessoa tenha para lidar com essa perda, ou seja, o que ela aprendeu na vida de como lidar com as perdas desde a infância. A infância é muito importante nessa hora também, mas isso pode virar um transtorno sim. Não significa que vai virar. Por exemplo, um episódio de perda de um familiar muito próximo, você pode ficar mais triste ou mais deprimido por 2 até 3 anos de uma forma normal, regular e vivendo a vida normalmente. Então, isso não significa um transtorno, mas as pessoas que às vezes não sabem lidar com isso podem mergulhar profundamente. Qual é o momento de a pessoa começar a se preocupar, então, com isso? Quando ela percebe que está afetando a vida dela. Quando a vida social dela está afetada, a vida de trabalho está afetada, a vida familiar começa a afetar e normalmente as outras pessoas percebem. As outras pessoas vão pontuar, nossa, eu estou vendo você triste, é mais normal às vezes outras pessoas perceberem. Porque existem episódios de depressão moderada em que a pessoa não tem uma baixa tão grande, mas as outras pessoas percebem. Então é importante a gente ir consultar um profissional nessa hora. E a que sinais a família, os amigos devem estar atentos? Porque nem sempre é somente a tristeza, né? Eu lembro de uma pessoa com depressão que não queria mais tomar banho, não queria cozinhar, não queria fazer nada. A que sinais a pessoa deve ficar atenta? Um dos sinais, por exemplo, é a reclusão social. Não quero me relacionar mais com as pessoas, não saio, não encontro mais as pessoas, fico preso demais tempo dentro do quarto, ou seja, esse é um sinal importante. Os outros são as atitudes sociais normais.
né? A higiene é uma questão importante. Então, enfim, todas as atitudes sociais normais que as pessoas têm começam a deixar de ter nesse momento, ou seja, isso não é mais importante. A pessoa está tão envolvida naquilo que tomar banho, escovar os dentes fica secundário, tudo é muito secundário. Então, existem várias coisas que são da ordem normal que passam a ser afetadas. É possível que a pessoa leve uma vida de aparência, com sorriso, com convivência social e esconda no seu íntimo um grave quadro de depressão? Um grave quadro de depressão, não. Isso é muito difícil que uma pessoa com um grave quadro de depressão, ela mostra esse quadro, ele fica muito evidente. Mas depressões leve a moderadas podem sim. A pessoa pode mascarar, ter uma vida social normal, entre aspas, normal, e está com uma depressão mais profunda. E aí é mais difícil também das pessoas perceberem algum sinal. É mais difícil. Como é que a gente pode captar isso? Normalmente as pessoas bem próximas de relação amorosa ou familiares percebem. Ainda existe uma alteração. Né? Existe um pensamento, parece que foge, a pessoa está em outro lugar constantemente, você conversa, a pessoa não está ali. Existe um tônus, né? Ou seja, a pessoa está com o olho caído. Perde aquela viçosidade da pele. Aquela disposição, alguém de fora vai perceber nessa hora sim, porque isso não escapa aos olhos das pessoas mais próximas. E como é que a gente pode lidar, então, com isso, Tônio? Muita gente busca livros de autoajuda, busca fazer dança de salão, enfim. Como é que a pessoa deve cuidar deste quadro? Depende do tipo de depressão. Normalmente, a gente indica, de qualquer maneira, a busca de um profissional para poder orientar. Então, nesse caso, o melhor mesmo é procurar um terapeuta, psicoterapeuta. Isso, exatamente, para poder fazer uma avaliação se existe algo muito de ordem prática que pode ser feito. Por exemplo, depressões leves a moderadas, dependendo do motivo da depressão, até a atividade física constante pode ajudar e ajudar bastante, fazer uma alteração. Umas depressões que são endógenas, são alterações químicas dentro do corpo, somente com medicação essa pessoa vai conseguir tirar. E às vezes depressões mais profundas, mesmo que não sejam de origem química, vão precisar de medicação também. Então tem uma série de atitudes que precisam ser tomadas nessa hora. O psicólogo é o primeiro passo a ser procurado, assim, porque a gente sabe, o psicólogo não indica medicação, mas ele é o profissional que está habilitado a dizer, não, você precisa consultar um médico, um psiquiatra? Tanto o psicólogo quanto o psiquiatra têm essa habilidade de poder fazer essa primeira avaliação. Normalmente o psicólogo, quando percebe que não há uma possível evolução da psicoterapia, que é o tratamento do psicólogo, por fato sem medicação, ele vai indicar a um psiquiatra, e o psiquiatra da mesma forma vai trabalhar com medicação e vai indicar um psicólogo para fazer psicoterapia. Enfim, não precisa a gente entender também que tudo precisa de medicação, não é o caso. Ainda existe muito preconceito e desinformação em relação à depressão? Tem. Muita gente ainda acha que depressão é frescura. Né? E isso é muito difícil para algumas pessoas. Por exemplo, às vezes a gente atende algum diretor de empresa, alguém que tem uma posição executiva bem sucedida e que deprimiu, e tem muita vergonha de mostrar que deprimiu, mas a depressão ela é democrática, ela atinge todas as pessoas. É porque é curioso mesmo, né? Às vezes você olha a pessoa e diz, poxa, mas o fulano é bonito, tem dinheiro, tem família, tem tudo para ser feliz. E a gente não entende. Ele não tem tudo para ser feliz porque ele não tem hormônios para poder ser feliz, ele não consegue. É a mesma coisa que você fala para um sujeito que está com a perna quebrada para subir uma escada. Nossa, você está bem, tal, mas eu estou com a perna quebrada, não consigo subir. A depressão é algo muito semelhante. Não existem mediadores químicos nessa pessoa naquela hora que façam ela sentir bem. Então não adianta ela agora vamos sentir bem, só desejar que isso não vai funcionar. Então quer dizer que é um desencadeamento químico mesmo, físico na pessoa. Sempre mesmo que a origem psicológica existem alterações neuroquímicas sérias na pessoa. Muito bem, a gente vai fazer então um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente aprofunda um pouco mais essa questão de preconceito, de falta de entendimento sobre como lidar com a questão da depressão. Você pode enviar suas perguntas, inquietações, críticas, sugestões de novos temas. Manda uma mensagem de texto para a gente para o celular 4188630464 ou para o e-mail adriane@adrianewerner.com.br. Vou repetir, o celular 88630464 e o e-mail adriane@adrianewerner.com.br. O Amor Sem Limites volta em um instante. Até já!
Estamos de volta com o programa Amor Sem Limites e sempre lembrando que a gente quer que você entre em contato com a gente. Manda uma mensagem de texto 4188630464, 88630464. Se preferir, use o e-mail adriane@adrianewerner.com.br. O nosso tema de hoje, depressão. Nosso convidado, Tônio Luna, psicólogo e psicoterapeuta. Tônio, a gente começou a falar no bloco anterior sobre os preconceitos e a desinformação em relação à depressão. Que às vezes a gente olha uma pessoa e diz, poxa, mas o fulano tem dinheiro, tem uma família tão bonita, tem tudo para ser feliz. Então, a pessoa que sofre de depressão também sofre muito preconceito da sociedade? Sofre bastante sim. Isso empurra ainda mais para baixo. Como a gente colocou antes, é frescura, é fraqueza, né? Ela não... E empurra mais para baixo sim, porque a pessoa ainda se sente menos validada, menos aceita, às vezes essa depressão está ligada a questões de aceitação social também, a tendência disso a afundar mais ainda. Então, normalmente, o que a gente sugere às famílias é o acolhimento mesmo, né? Tá caminhando junto. Claro que sim, te dá dá força a essa pessoa, ou seja, né? Sugerir, mas não acusá-la, porque ela não está fazendo algo que seja intencional. A depressão de verdade, porque tem pessoas que realmente enrolam bastante e se fazem de vítimas. Isso não é depressão. A gente já vai tratar um pouquinho disso também. Mas, então, as pessoas em volta tendem a pensar que o deprimido não se ajuda. Tem essa questão. De fato, muitas vezes parece que não se ajuda, mas em verdade ele não consegue se ajudar. Essa é uma diferença. Ele se esforça, faz, mas parece que não consegue sentir algum resultado sozinho mesmo. Agora, e esse que você citou ali? Aquele que usa como uma muletinha, como uma desculpa. Não, eu estou depressivo. Como é que a família pode desconfiar, ter essa sensibilidade para pensar, não, fulano está doente mesmo, precisa ser tratado. Ou, não, fulano está jogando com a gente. Primeiro porque a vitimização da pessoa... a pessoa com depressão é baixa, ela é mais apática. Esse outro é muito vítima, ele fica com muita pena de si mesmo. Ele pede ajuda o tempo todo? O tempo todo solicita atenção, solicita muita atenção. Ele posta nas redes sociais que o gato dele foi atropelado, ele sai pedindo pena para todos os lados. É alguém que manipula demais os outros para poder ter atenção. Isso não significa que seja uma pessoa depressiva ou até tenha uma depressão muito leve que dê uma supervalorizada, né? Agora, uma coisa que eu tenho percebido, e claro, preocupa a todos, é que me parece que os quadros de depressão têm começado cada vez mais cedo, não é? Eu tenho, por exemplo, visto casos de estudantes, alunos meus, às vezes aluno de primeiro ano de faculdade, pessoa com 17 anos, às vezes 15 anos, já com quadro de depressão. Por que isso acontece? É um fenômeno social? Ela acontece até mais cedo, já em crianças, em bebês já recém-nascidos, também, sim, existe quadro depressivo já desde essa idade. Logicamente, a gente pensa assim, o ser humano é um ser social, precisa de algumas condições básicas, como carinho, afeto, atenção, precisa de relações, né? Essas relações estão cada vez mais esfriadas por conta da busca de um sucesso desenfreado. Uma sociedade que diz assim, eu não tenho mais tempo para você, eu preciso correr atrás do meu sucesso. E o que é esse sucesso, né? E em detrimento do quê? Então, as famílias já, enfim, os pais não têm mais tanto tempo para os filhos e usam seus substitutos, internet, isso, aquilo. Ninguém tem mais tempo para as relações. As relações são muito importantes para nós. Então, a gente pode pensar já que também existe um certo interrompimento, um certo problema nas relações que ajudam a fazer com que as pessoas fiquem se sentindo mais sozinhas, mais abandonadas, menos valorizadas, né? E a gente vive num mundo competitivo muito louco, né, Adriane? Então, um trabalho preventivo seria o resgate do tempo com a família, com os amigos, o toque físico, o relacionamento mesmo entre as pessoas. As pessoas mesmo, vejo pessoas de terceira idade fazem uma coisa brilhante, elas saem para dançar, se encontram 1 ou 2 vezes por semana, então isso é tudo muito importante. Essas trocas todas são muito importantes, conhecer coisas novas, todas são muito importantes. A família, de uma maneira geral, né, que é o núcleo central, precisa ser reavaliada. A questão de fazer refeição junto, conversar um pouquinho, né, isso ajuda bastante. Agora, a pergunta então está colocada, né? De toda forma, a gente está inserida neste mundo tão louco, nesse corre-corre. Como é que a gente consegue conciliar, então, essa necessidade de um relacionamento maior com as pessoas com toda a pressão que a sociedade nos faz? Existe uma questão bem importante que é o autoconhecimento. Normalmente, quando a gente se conhece um tanto mais e sabe ao que a gente está sujeito,
porque a gente está sujeito a muitas coisas que a gente não percebe. Né? Ou seja, é possível que algumas coisas no seu dia a dia que você não perceba te afetam. A bronca no trânsito, ela pode ser o suficiente para te causar um desconforto ao longo do dia inteiro. À medida que você tenha mais consciência dessas coisas que lhe afetam, você fica menos sujeito a isso também. Né? Então, a sua história, questão de abandono, relações com pai, com mãe, com irmãos, essas coisas costumam se projetar em outras relações. Quanto mais a pessoa se conhece, mais ela evita mergulhar nesses sentimentos aí também, isso ajuda bastante. Muita gente em volta do deprimido, querendo ajudar, talvez acabe até sendo uma pressão a mais na cabeça dessa pessoa. Por exemplo, vamos sair, você tem que se animar, leia esse livro, faça isso, faça aquilo. Essa postura muito imperativa frente ao deprimido é prejudicial? Ela não funciona de uma maneira geral. A postura que mais funciona, eu estou aqui para quando você precisar. Né? Ou está aqui junto, ou você quer conversar comigo alguma coisa, pessoa, então. Não sufocar, não fazê-la, né, achar que você precisa dar energia a essa pessoa, né? Mas você dá um espaço, às vezes falar, e a gente sabe, às vezes quando a gente fala algumas coisas com alguém que a gente gosta, a gente se sente melhor. Tira o peso. Tira o peso, é mais tranquilo, né? A gente se sente revitalizado de uma maneira geral, né? Então, isso é importante. Agora, ficar em cima, sufocando, e você vai conseguir, tal, não adianta. Em alguns momentos não tem como escapar. Em alguns momentos a pessoa precisa ser mesmo tirada um pouco na marra até ela pegar no tranco. Mas, de maneira geral, a postura de eu estou aqui junto com você é a melhor. Tá joia, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho tem um pouco mais de informações sobre depressão aqui com o psicólogo e psicoterapeuta Tônio Luna. Manda suas inquietações, suas dúvidas, suas sugestões de novas entrevistas para a gente. Mensagem de texto pelo telefone 4188630464, 88630464. Se preferir, o e-mail é adriane@adrianewerner.com.br. O Amor Sem Limites volta já. Estamos de volta com o Amor Sem Limites e sempre lembrando a você que no final das contas